Tá, entrou. Aí sim. Que bom, Vanessa. Desde agora, parabéns pelo seu aniversário. Não deixa eu esquecer, depois a gente no dia cantar parabéns, tá? Todo aniversariante aqui do grupo, a gente canta parabéns no dia, mas lembra, porque senão a gente esquece. Tá bom. Seja bem-vinda a todas vocês hoje, né? Nosso primeiro encontro do mês, né? Aqui, 1º de junho, né? Começando a gravação aqui para todas vocês que vai estar assistindo depois a gravação. Que Deus abençoe o nosso mês, o nosso dia, a nossa vida, que nós possamos aumentar a nossa esperança, a fé, gratidão em nossos corações, né? Então, vamos começar o mês de junho com muita força e vontade de aprendizado, de mudança. E toda mudança começa quando a gente quer. Primeira decisão, a gente precisa querer. Só conseguimos mudar o que nós temos consciência. Nada vai ser mudado se nós não tivermos consciência. Então, o nosso primeiro passo é buscar ajuda e querer. Então, vamos lá, gente. O primeiro dia do mês, vamos ler o nosso devocional. Para quem assiste na gravação, é esse devocional. Prioridade e urgência, 1º de junho. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma as atalhos fica pobre. Provérbio 21:5. Estabelecer prioridade é uma atitude de sabedoria. Eu aprendi isso há muito tempo. Se eu não tiver uma meta clara, um foco definido, se não souber o que realmente importa, as agendas extremas vão me dominar. Olha só, nesse primeiro parágrafo aqui, esse devocional já nos chama a atenção. Você sabe o que é prioridade para você? A gente precisa saber o que é prioridade para nós. Em nossa rotina, por exemplo, eu e meu esposo temos como meta almoçar ou jantar juntos. Ali, para esse casal, prioridade para eles é ou almoça ou janta junto, mas precisa ter pelo menos um desses refeição juntas, né? Sozinhos, juntos sozinhos, ao menos uma vez por semana. Essa é uma prioridade para nós. Eles estabeleceu essa prioridade. Pelo menos um almoço ou um jantar, eles precisam fazer sozinhos, sem filho, sem ninguém, para os dois ter uma conexão mais próxima. Frequentemente surgem urgências que tentam nos afastar desse compromisso. E foi necessário definir com clareza que o nosso foco principal é a família. Essa decisão trouxe equilíbrio e cura para o nosso lar. Então, quando eles definiu isso na vida deles, trouxe clareza do que eles queriam, porque a família é muito importante para aquele lar, né? Trouxe um equilíbrio. Um dos maiores desafios da vida pastoral é manter uma harmonia. Os lares precisam de harmonia, que significa ter paz, ter conexão. Todos nós exercemos muitos papéis e precisamos continuar fiéis ao nosso chamado. Porém, as pressões do momento tentam roubar o lugar das prioridades, muitas das vezes com frase como: é só hoje. Se vivemos só pagando o incêndio, nunca construiremos algo sólido. Lembro-me de um jantar em que alguém ligou desesperado pedindo ajuda e então o Telmo respondeu. O Telmo é o esposo dela. Estou jantando com minha esposa. Hoje não posso ir. A pessoa insistiu, mas você é pastor. E ele disse: só sou pastor. Só sou pastor porque cuido do meu casamento. Olha a sabedoria, né? Porque ele estava no seu compromisso e ele precisava cumprir, que é o primeiro compromisso é estar bem, não é com o outro, é com a nossa família. Então ele teve a sabedoria de responder: eu só sou pastor porque cuido do meu casamento. Se eu sair agora, talvez amanhã quem precisa de ajuda serei eu. Porque ele estava priorizando a esposa, né? Priorizou a família primeiro. As urgências são
tiranas. Não permita que elas tirem sua agenda. Pergunte a você mesma quais são as minhas prioridades. Hoje, anote 3 ou 4 e planeje com sabedoria. Trabalhe com dedicação e você prosperará. Gente, esse devocional traz para nós uma grande reflexão até do que nós conversamos na quinta-feira, que foi o nosso último encontro. Lembra que nós finalizamos falando sobre a agenda? Lembra que nós falamos quem não tivesse agenda era para providenciar, para que você precise marcar quais são as suas prioridades e qual é o lugar que você está na sua agenda? Quinta-feira nós falamos isso aqui no nosso encontro e aqui o devocional está trazendo a continuidade disso, a importância de ter uma agenda, qual é o horário das coisas, tudo anotado, o que é prioridade e quando você marcar as suas prioridades que ali vai chegar muitas coisas para tirar você daquele foco que você ia fazer, igual aconteceu aqui com o pastor, estava almoçando com a esposa e alguém ligou querendo que ele fosse resolver algo. Ele priorizou, eu não posso agora, estou com a minha esposa. Então, isso é muito importante saber o que é prioridade, para quando nós for fazer algo que é para nós, alguém vai querer tirar o nosso foco e nós não podemos. Primeiro somos nós, para depois o outro. Então, continuando aqui, nós estamos na mesma sintonia da de quinta-feira, que é continuar pensando o que é prioridade. E aí, quem fez o exercício de quinta-feira? Quem pelo menos comprou, anotou as suas prioridades? Se você ainda não fez, procura fazer, compra uma agenda, um caderno e começa a colocar 3, 4 prioridades para você começar. Não amanhecer o dia falando assim, eu nem sei o que eu vou fazer. Isso aí você vai estar vivendo no piloto automático. É o que aparecer você vai fazendo. Nós já precisamos amanhecer o dia sabendo como vai ser o nosso dia. Muitos falam, mas é Deus que sabe. Exatamente, mas ele deixou o livre-arbítrio para nós escolher o que nós vamos fazer no nosso dia. Se nós não escolhe nada, vive no piloto automático. Então, isso é muito importante, já ter a sua agenda da semana. Você já sabe o que você vai fazer amanhã, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, já está tudo organizado. E cuidado para a hora que vai aparecer muito ladrão. Ladrão? Sim, ladrão para roubar o seu foco daquilo que você escreveu e se planejou. Então, fique atenta para os ladrões. E aí, gente, gostaram do devocional de hoje? Vamos começar. Vamos começar os exercícios. Os exercícios, a gente, para todos que estão aqui, que é a reprogramação mental, já sabe como funciona, né? Vamos falar quem eu sou em Deus, depois a gratidão e depois a profecia. Quando a gente desenvolve essa repetição, a gente está ganhando desenvolvimento musculatura emocional. O que é isso? É reforçar a nossa identidade. Você sabe quem é você? Você sabe quais são os seus valores? Você sabe qual é a sua verdadeira essência? Essas são coisas que a gente está aprendendo aqui. Então, se tem alguma mulher que ainda não sabe, a gente precisa falar para a gente poder esclarecer. Quem eu sou em Deus? É uma pergunta que já está trazendo. Você precisa ter a resposta. Quem é você em Deus? O que Deus fez para você ser? Então, em Deus eu sou filha amada. Em Deus eu sou determinada. Em Deus eu sou produtiva e agradável. Em Deus eu sou frutífera. Em Deus eu sou livre. Em Deus eu sou filha amada. Eu sou agradecida. Em Deus eu sou ensinável. Próxima. Em Deus eu sou filha amada. Em Deus eu sou fiel. Em Deus eu confio. Em Deus eu espero. Em Deus eu sou livre. Em Deus eu sou preciosa. Em Deus eu sou dedicada. Em Deus eu sou abençoada. Em Deus eu sou confiante. Em Deus eu sou generosa. Em Deus eu sou alegre. Em Deus me permito me curar.
em Deus eu renovo minhas forças, sou constante, em Deus eu prospero, em Deus eu sou feliz, em Deus eu sou saudável, em Deus eu sou econômica. Amém. Próximo. Amém. Em Deus eu sou grata por acordar, em Deus eu sou grata por ser amada, em Deus eu sou... em Deus eu sou próspera. Em Deus eu sou linda, em Deus sou grata por tudo, em Deus sou joia rara, em Deus sou sábia, em Deus sou organizada, em Deus posso todas as coisas que me fortalecem, em Deus eu confio, em Deus sou produtiva e em Deus sou corajosa. Amém. Próximo. Em Deus eu sou revestida, em Deus eu sou renovada, em Deus eu sou restaurada, libertada, em Deus eu sou fiel, em Deus eu tenho a mente curada, em Deus eu sou saudável, em Deus eu sou filha amada, menina dos olhos de Deus, em Deus eu sou próspera e fiel. Amém. Próximo. A Vanessa não vai conseguir falar. Então tá bom, vamos para o segundo. A gratidão. A gratidão gera emoções positivas. Quem é grata aí, hein? Quem é grata? Porque você precisa ter uma lista com os seus motivos de gratidão. Você precisa olhar para o seu dia e ver tudo o que você tem, tudo o que aconteceu. Por mais simples que seja, você precisa achar gratidão. Tudo isso, gente, quando a gente não é grata, isso é um mecanismo de defesa. O seu hormônio está mais alto, que é o cortisol, no seu corpo. Então, você passa a ser uma pessoa negativa. É aquela pessoa que está reclamando, aquela pessoa que só vê o lado mal das coisas, que a vida é isso, a vida é pesada, na minha vida nada dá certo. Essa pessoa está muito longe de ser uma pessoa grata. Ela precisa trazer e ter consciência. E isso está tudo no nosso cérebro. Qual é o hormônio que você está produzindo mais? Cortisol ou serotonina? A serotonina vem através de ser uma pessoa grata, é uma pessoa calma, é uma pessoa que está sempre pensando o lado bom das coisas. Por mais que está tudo difícil, a gente consegue ver gratidão. Então, vamos fazer esse exercício. Eu sou grata por deixar a culpa para trás. Eu sou grata por o Senhor ser a minha prioridade. Eu sou grata por me amar. Eu sou grata por me validar. Eu sou grata pelas decisões tomadas. Eu sou grata pelas oportunidades. Eu sou grata pela minha casa nova e aconchegante que o Senhor está preparando para mim. Eu sou grata pelas compras que o Senhor tem permitido esse mês de eu ter feito na minha vida, na minha casa. Eu sou grata pela paz do meu lar. Eu sou grata por essa semana estar iniciando e eu profetizo que já é uma semana abençoada. Eu sou grata por eu me admirar e não desistir dos meus sonhos. Próximo. Eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata pela noite dormida. Eu sou grata por acordar. Eu sou grata por esta manhã com vocês. Eu sou grata pelo meu lar. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata por todos os dias de estar junto. Eu sou grata por conhecer Jesus e amar. Eu sou grata pela fé, sou grata pelo amor de Deus. Sou grata pelas suas promessas em minha vida. Sou grata por ser vitoriosa. Sou grata por ser mulher, grata por ser avó, grata por ser mãe e grata pelo esposo, grata por bisavó. Sou grata por ser uma pessoa abençoada. Amém. Próximo. Sou grata por participar com vocês desse grupo. Sou grata a Deus por me escolher. Sou grata a Deus pelo meu lar. Sou grata a Deus pelo tempo de hoje. Sou grata a Deus por estar no caminho da salvação. Sou grata a Deus por minhas amigas verdadeiras que Deus me deu. Eu sou grata por tentar mudar a minha alimentação. Eu sou grata por Deus ser a minha prioridade. Sou grata a Deus pela noite dormida. Sou grata a Deus por ser mãe. Sou grata a Deus por ser amada.
Amém. Próxima. Gratidão a Deus por ter acordado. Grata pela vida, saúde. Gratidão pela vida da minha filha, do meu genro, do meu neto. Gratidão pela presença de Deus. Gratidão por desejar estar na presença do Senhor. Grata pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Grata pela salvação. Grata pela minha casa, pelo meu trabalho. Grato por estar aqui na correria, arrumando serviço, porque eles vão vir pegar daqui a pouco. Ai, gratidão pela coragem e disposição que Deus tem me dado. Gratidão pelas oportunidades que Deus tem me dado para mim estar na casa do Senhor. Gratidão por Deus estar usando vidas para me ajudar, para me abençoar. Gratidão pelos cuidados de Deus. Amém. Próxima. Seja bem-vinda, Valdir. Se sinta amada, acolhida. Estamos no momento Gratidão pela Valdice que está aí com nós hoje de novo. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda. Se quiser falar. Ai, hoje eu não vou poder mostrar minha cara. Tá bom, pode falar. Porque eu tô muito ruim da gripe, menina. E hoje eu tô com a bisneta aqui comigo também, viu? Tá bom. Você vai Tá. E vou vai ficar querer escutando falar? vocês falando. Vai falando aí. Ah, então tá bom. Então vamos Tá. agora para o momento da profecia, profetizar na nossa vida. Você precisa e eu preciso, nós precisamos exercitar a capacidade de sonhar, desejar grandes coisas para nós e para nossa família, as pessoas que nós amamos, né? Qual é a área da sua vida que você precisa de mudança? Que você precisa? É no casamento? É com seus filhos? É na saúde? É no trabalho? Você sabe qual é a área que você precisa. Então, você precisa profetizar, falar em voz alta, declarar sobre essa sua área que você precisa. Quando você faz isso, você aumenta a autoconfiança, você passa a ter motivação e você vai jogar uma semente para essa semente brotar. Cuidado com as palavras que você fala, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Não importa o quanto tempo vai levar, mas vai brotar, vai prosperar. Então, nessa manhã eu profetizo ser responsável por meus compromissos. Eu profetizo paz na minha alma. Eu profetizo hoje ser o melhor dia das nossas vidas. Eu profetizo 5 sentidos aguçados que posso ouvir, sentir o gosto das coisas, ver. É os 5 sentidos, né? Melhor para a gente estar degustando melhor, porque às vezes a gente tem ouvido, mas tem problema de ouvir as coisas, né? Então a gente precisa ter sabedoria. Às vezes a gente vê e só vê o lado mal da vida, então a gente precisa também ter sabedoria ao olhar nas coisas. Então eu preciso aguçar meus 5 sentidos. Eu profetizo transformação, renovação da mente. Eu profetizo ser livre e feliz. Eu profetizo continuar no meu desafio 0 glúten, 0 lactose, 0 açúcar e 0 bebidas. Eu profetizo que todas as mulheres se posicionem e descubram a sua identidade e seu valor. Eu profetizo paz nos lares. Eu profetizo vida e abundância para todas nós aqui. Próxima. Eu profetizo libertação na minha mente. Eu profetizo ser calma. Eu profetizo pensar antes de falar. Eu profetizo regular minhas emoções, eu profetizo cura em minha mente, eu profetizo ter mais sabedoria, eu profetizo ser constante, eu profetizo salvação para minha família, e profetizo paz nos lares, profetizo mais fé e profetizo prosperidade, profetizo alegria, profetizo mais benção na minha vida, profetizo ouvir a voz do Espírito Santo, e profetizo paz no mundo, profetizo viver um momento em paz e bom exemplo e profetizo ser mais luz, profetizo reforma em minha casa, profetizo ao Senhor que me dê sabedoria, equilíbrio, direcionamento para estar nas minhas decisões.
Amém. Próximo. Eu profetizo a minha salvação, eu profetizo a salvação do meu lar, eu profetizo ser livre e feliz, eu profetizo ser sábia, eu profetizo ser próspera, eu profetizo o termo da minha casa, eu profetizo a minha cura, eu profetizo ser uma boa sogra, eu profetizo ter boas noras, eu profetizo que meus filhos sejam profeta do Senhor, uns homens de bem, trabalhador. Eu profetizo o final do termo do meu tratamento. Eu profetizo a minha viagem em dezembro. Eu profetizo ser paciente e gritar menos. Eu profetizo as minhas vendas na WM. Eu profetizo ser obediente a Deus e eu profetizo amar ao próximo como Cristo amou a sua igreja. Amém. Próximo. Eu profetizo salvação, salvação na minha família, salvação para cada jovem, adolescente. Profetizo ter um bom equilíbrio emocional, profetizo ter boas amizades, profetizo boas amizades para o meu neto, profetizo ter a mente curada, profetizo sabedoria na palavra do Senhor, profetizo tomar decisões direcionadas pelo Espírito Santo, profetizo saúde para minha família, profetizo o meu neto crescer na presença do Senhor, estar ali sempre glorificando o nome do Senhor, que é digno, né? Profetizo bons vizinhos, profetizo ter sonhos, realizar os sonhos, fazer planos. Profetiza a paz mundial, profetiza a cura do câncer. Glória a Deus. Próximo. Vanessa não vai conseguir. Vai conseguir, Valdício, ou não? Então, vamos para o momento da leitura. Ai, Sueli, eu acho que não vou conseguir. Eu tô aqui numa luta com a minha neta, minha bisneta, que ela tá tossindo muito, entendeu? Tá bom, fica tranquila, tá? Tá, mas eu profetizo tudo de bom na minha vida. Tudo Amém. possível, entendeu? Não conseguiu e já conseguiu. Gente, é muito bom, né? Às vezes a gente acha que tem que ter uma lista enorme de coisa e isso e aquilo. Isso é bom. O importante é a gente saber o que quer. Porque tem pessoas que não sabem o que quer. Quando você parar de sonhar, você já está morrendo. Nós precisamos sonhar, nós precisamos saber declaradamente na ponta da língua o que nós queremos para a nossa vida. Nós temos que saber declaradamente na ponta da língua o que eu quero para o meu dia. Se nós não escolher, o outro escolhe para nós. Por isso que a gente vive na vida do outro, assim. O outro faz da gente o que quer, peteca, joga para lá, joga para cá, porque nós deixou eles fazer isso com nós. Nós não podemos. Nós temos que saber o que nós quer. É nós, a vida é nossa. Nós somos livres para saber o que queremos, comer, beber, vestir, passear aonde é nós que temos que decidir. Não dê ao outro o poder deles decidir a sua vida. Deus te deu uma vida, a vida é sua. Mas que bom que todas estão aqui aprendendo, todos os dias 1%. E isso traz para nós um significado muito grande, porque quando nós começamos a entender quem nós somos, a gente volta a sonhar. Quando você parar de sonhar, você não sabe quem você é. Seja bem-vinda, preciosa Kátia. Então, é muito importante a gente saber. Bom dia, sou só entrei para avisar que eu estou indo para a maternidade, marcar minha cesárea e que eu não vou poder participar hoje, tá? Tá bom? Deus abençoe. Aí qualquer novidade eu ponho aqui no grupo, tá bom? Tá bom, Deus abençoe, que esteja tudo certo. Amém. Amém. Então, quem aí parou de sonhar, volte a sonhar, volte a se priorizar.
Comece, lembra do nosso aula de quinta, do nosso encontro de quinta? Lembra do devocional de hoje? Precisa ter uma agenda, precisa ter um caderno, precisa saber o que você quer na ponta da língua. Gente, a nossa vida precisa ter um mapa. Se você vai viajar para qualquer lugar, você precisa ter o endereço certinho para te levar até aquilo lá. Então, nós precisamos saber o que nós queremos e como vou saber? Você precisa saber escrever e direcionar a hora, o dia, a data de cada coisa. Vocês acham que esse horário das 7 horas de eu estar aqui junto com vocês não está na minha agenda? Tá na minha agenda, porque senão eu vou esquecer. E aí, onde está meu compromisso? Se eu falei que todo dia eu estou aqui. Então, tudo que for fazer precisa estar anotado. Se eu faço uma live, eu preciso saber qual é o horário dessa live. E qual é o tema da live. Eu não vou chegar e fazer de qualquer jeito. Eu preciso antes fazer no meu caderno, nas minhas anotações, para na hora eu não passar vergonha. Então, isso é aprendido 1% todo dia. Não queira mudar 100% que você vai se perder. Vamos lá, gente. O capítulo de hoje é o capítulo 18 desse livro, do Dr. Braz, que ele é um psiquiatra. O nome do livro, A Vida Além da Dor. Traz para nós um conhecimento muito grande. E esse capítulo hoje fala, motive-se. Olha, motive-se. Quem aí tá sem motivação? Quem aí tá desanimada? Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja todas as escadas, apenas dê o primeiro passo. Gente, que frase inspiradora. Você tá desanimada? Então se anime, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Eu só vou fazer isso se eu ter certeza que vai dar tudo certo. Você nem começou. Põe o pé primeiro, dê a primeira iniciativa, o restante Deus acrescentará. Você não precisa ver o degrau todo. Você precisa apenas querer. Querer já é o primeiro passo. Essa frase é de Martin Luther King. Entendemos no capítulo anterior a necessidade de desenvolvimento ao longo da vida. A vida é isso que nós fazemos, todo dia esses desafios. Isso é vida. Se nós não tiver desafios, não vai ter graça. O importante é a gente ver algo tão difícil e depois a gente vai com a coragem e consegue. Ali já é um motivo de ser grata por ter vencido aquele desafio. E se não tivesse desafio? Por isso tem gente que reclama tanto. Mas eu tô passando por uma prova. Mas eu tô passando por tanta luta. E se não tiver? Vai ter graça? Não. Então, o importante é ter esses altos e baixos, altos e baixos. Hoje eu tô bem, amanhã não. Mas nesse dia que não tá... Nesse dia que você está bem, você precisa ganhar força para quando chegar os dias difíceis, você ter mais força de superar. Chegaremos a algum lugar se pequenos passos forem dados. Dê 1% todos os dias. Aos poucos, você vai conseguindo, ganhando força. Porém, o que fazer quando se perde completamente os elementos de desejo? A força, a energia é necessária para você continuar em um processo de cura e desenvolvimento. Diante de bloqueio externo, de uma sensação de imobilidade em que as estratégias ou ideias para resolução não estão disponíveis e é comum encontrarmos sintomas com medo, entorpecimento, fúria, desespero, desamparo e até uma sensação de aprisionamento. Então, é normal todos nós sentir medo, insegurança, isso é normal, só que nós não podemos deixar eles nos paralisar. Durante o nosso processo para fora do trauma, podemos nos deparar com o pavor da hostilidade de todo o nosso corpo, responder de forma letárgica e ausente de sagacidade. E é aqui que a motivação pode se apresentar como um excelente recurso. Ela será uma forma como o nosso cérebro irá
captar energia e recurso, além da possibilidade de modelar padrões observados em outras pessoas que conseguiram. Então, você precisa se motivar olhando para aquelas pessoas que já venceu as suas lutas, que já venceu as suas angústias. Se motive nas pessoas que têm algo para te dar. Não fica olhando para as pessoas que estão abaixo de você, mas olha para aquelas pessoas que estão acima, que já venceu. Se elas venceu, você também consegue. Não é fantástico ouvir história de superação e testemunho de pessoais? É maravilhoso ouvir testemunho, né? Principalmente daquelas pessoas que passaram a mesma coisa que nós estamos passando. Não é por acaso que eventos e palestras de grandes empresários estão lotadas de pessoas que desejam encontrar uma forma de se sentir-se capaz de executar algo semelhante ao ainda maior. Motivação é ter uma disposição, uma fonte ativadora. E aí, você se acha uma pessoa motivada? Você se acha uma pessoa motivadora? Como é você quando está perto das pessoas? Você motiva as pessoas ou você desanima as pessoas? Essa é uma pergunta para você se perguntar e se olhar, analisar, observar como é você perto das outras pessoas. A força para ser não se trata de apenas uma experiência mental. A cura para os dilemas emocionais e para os traumas, como já dito aqui anteriormente. Não estão as soluções apenas mentais. Aquilo que externamos de forma física e material vai refletir na percepção emocional. Você viu aí que tudo está a respeito da nossa mente, o que nós passamos, o nós sentimos, como nós estamos se tratando é que vai se expressar no nosso corpo físico? Quando procuramos as soluções para lidar com o sentimento doloroso, muitas das vezes é difícil encontrar as maneiras de nós sentirmos seguros e encontrar respostas. Isso acontece porque não conseguimos nos lembrar dessas soluções em nossas memórias de longo prazo, que são influenciadas pela experiência emocionais difíceis que tivemos. No entanto, quando expressamos motivação por meio de ações positivas, construtiva, que nos ajuda a crescer, que se beneficiam aos outros. Criamos memórias duradouras. Nós precisamos criar memórias duradouras. Precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos valorizar aquilo que acontece na nossa vida. Ao agir de acordo com os nossos objetivos e crenças, deixamos uma marca positiva em nossa memória de longo prazo, o que pode transformar nossa maneira de perceber as coisas. Como você está percebendo as coisas da sua vida? Será que as coisas estão acontecendo e você só está vendo o lado negativo? Como que você está percebendo as coisas? Você está esperando uma grande vitória para comemorar? Não espere uma grande vitória. Quando acontecer a grande vitória, você sim pode comemorar, mas já comece comemorando as pequenas vitórias. Por mais simples e pequena que for, comemore, porque você venha se fortalecer e quando a maior vitória acontecer, você já sabe como comemorar, porque a pequenininha você viu. E isso vai alimentando cada vez mais as memórias de longo prazo. Isso significa que quando temos lembranças positivas gravadas em nossa memória, damos um grande passo em direção e autonomia e segurança emocional. Cada tarde em que você aproveita com pessoas que você ama, em um atendimento com um profissional, realizando atividade física ou simples, leitura de um livro, são excelentes oportunidades de marcas a sua história de forma positiva para sempre. Porque às vezes a gente fala assim, na minha vida não acontece nada de bom. Será?
Será que você está olhando para as vitórias das outras pessoas e estão se comparando? Ai, na vida de fulano só acontece coisa boa, na minha não. É porque você não está olhando para a sua vida, você está passando despercebida, você não está valorizando as pequenas coisas que acontecem. E quando você começar a valorizar, agradecer, por exemplo, até uma leitura de um livro, isso já é uma memória. Você fazer uma caminhada é uma memória. Você estar aqui nesse encontro já é uma vitória. Precisa comemorar cada coisa que acontece na sua vida. Comece a agradecer nas pequenas coisas para que você valorize as grandes também. Porque se nós não valorizar as pequenas, quando chegar a grande, nós não vamos valorizar também. Encontre motivação com a ideia de poder viver a sua identidade, o seu potencial de forma plena, completa e disponível. Quando penso em motivação, não penso na empolgação em busca de uma versão pessoal. Aliás, não conseguimos saber como é essa versão. Onde podemos encontrar motivação? Às vezes você está se perguntando, mas onde podemos encontrar motivação? Se pensarmos que as palavras motivação em si significam encontrar motivo para agir, podemos parar por aqui, pois talvez alguns não encontrem em um primeiro momento motivo reais para agir, não encontra razões para seguir adiante. Então, onde encontrar esse motivo? Ouvindo. Sim, isso mesmo, parar para ouvir. Você precisa parar para ouvir. Ouvir as pessoas que superaram, ouvir as pessoas que o amam. Ouvir de forma próxima e contextualizada pode gerar um aumento de sensação de segurança e capacidade de conexão. Tem muita gente que não tem paciência de ouvir. Vai ouvir uma palestra, não tem paciência de ouvir aquela pessoa falar. Ai, tá demorando demais, esse negócio não acaba logo. Vai ouvir uma live, não tem paciência de ouvir. Já quer rolar o dedo, porque tá muito longo. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. E fica só rolando o feed do Instagram lá, do Face, da internet, em tudo quanto é lugar, mas não tem paciência de começar algo e ir até o fim. Essa pessoa nunca vai aprender nada. Vai estudar, não tem paciência. Quantas vezes no início que eu comecei a estudar, eu não estava suportando de ouvir os professores falar. Porque eu estava lá programado a querer coisa rápida. Eu tenho que trabalhar rápido, eu tenho que ter motivação. Não, nós precisamos diminuir, desacelerar, começar algo e terminar para nós entender a profundidade daquele conteúdo. Então, primeiro passo para você ter motivação na vida é ouvir, ter paciência de ouvir, não começar e parar, começar e parar. Isso vicia. Você começar e desistir do meio das coisas. Você tem que ir até o final. Então, aqui ele fala de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Essa frase está lá em Romanos, depois pode conferir. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. Primeiro você tem que ouvir pela palavra de Cristo. Ao ouvirmos sermões em nossa comunidade local, cultivamos a valiosa sensação de pertencimento, conexão e empatia. Você é uma pessoa empática? Você tem conexão com empatia para ajudar pessoas? Você se pertence em algum lugar? Esse grupo nosso aqui é um lugar de pertencimento. Como que você se sente quando está aqui? Você se sente bem ou você se sente mal? Você se sente que é um lugar que pode confiar, que pode se expressar, que você pode ser você mesmo? Isso chama pertencimento. Porque tem lugares que nós não se sente bem, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos desabafar, nós não conseguimos sentir pertencente. Você precisa prestar atenção aonde eu estou me sentindo pertencente. Se você não se sente pertencente em algum lugar, procure evitar estar nesse lugar. Aqui fala, defina seus objetivos. Comece identificando o que você deseja alcançar.
Você já sabe o que você quer para esse ano? Você sabe o que você quer para essa semana? Você sabe o que você quer para esse dia de segunda-feira, dia 1º de junho? Ou está muito distante de tudo isso? Está vivendo, deixa a vida me levar. Você precisa ter consciência. Seja em curto, médio ou longo prazo. Pode ser algo como passar em um concurso, perder o peso ou qualquer outra meta que você queira atingir. Quais são as suas metas que você quer para a sua vida? É perder peso? É cuidar da sua alimentação? É fazer um curso? É fazer sua habilitação? Quando? Que dia? Que mês? Que hora? Quem vai fazer por você? Será que eu vou sair da minha casa e vou aí fazer para você? Ou eu? Será que alguém vai vir, alguém de vocês aí vai vir aqui hoje fazer uma live para mim? Ou vai vir estudar meus cursos? Ninguém vai fazer. Cada um precisa saber o que é importante. Para o segundo, divida seus objetivos em etapas. Você já sabe o que quer? Então agora quebre esse objetivo maiores em partes menores. Pense em quais passos específicos você precisa dar para chegar lá. Por exemplo, seu objetivo é passar em um concurso, as etapas pode-se escolher o material do estudo, criar um cronograma, revisar o conteúdo. Então você precisa, já decidiu? Então você precisa agora fazer em detalhes, em pedacinho, todo dia um pouquinho. Terceiro, identifique tarefas difíceis e fáceis. Ai, mas eu quero, mas é tão difícil. Então, você precisa identificar o que é difícil para você. E esse é difícil, esse é fácil. Esse eu acho bom, esse eu acho ruim. E você começa fazer um cronograma. E a quarta, comece pelas tarefas difíceis. Por exemplo, às vezes hoje você tem algo para fazer e você está achando muito difícil. Então, quando amanhecer o dia, já faz logo esse. O que é mais difícil, já vai logo nesse. Comece pelas tarefas difíceis. Agora é a hora de começar e agir. Comece pelas tarefas mais desafiadoras. Isso porque ao enfrentar esses desafios desde o início, você ganha impulso e confiança para lidar com o restante. Celebre as pequenas vitórias à medida que você completa cada etapa ou tarefa. Celebre, por mais pequena que seja. Reconheça o progresso que está fazendo, por menor que seja. Mantenha a organização, continue seguindo o plano que você criou, permaneça organizando e lembre-se, revisar as suas metas. Aproveite as recompensas. À medida que executar cada tarefa mais desafiadora, alcance suas metas, você vai sentir recompensado e motivado. Então, cada tarefa que você fazer, você vai lá comemorar, escrever gratidão. Você vai olhar no espelho e vai falar: nossa, como você é potente, como você é capaz. Você precisa falar para você, olhar no espelho, olhar dentro do seu olho. Eu confesso que não é fácil, que no início eu não olhava, eu não gostava de olhar no espelho. Mas esses exercícios como terapia que eu tenho feito, tem me impulsionado e hoje conversar comigo se tornou o maior diálogo da minha vida, que eu converso comigo 24 horas. Então, eu deixo para você, comece a conversar com você, comece a olhar no espelho, olhar dentro do seu olho. Aproveite cada recompensa. Lembre-se de que essa abordagem pode ser aplicada em qualquer área da sua vida, nos seus estudos, na sua saúde, nos seus relacionamentos. A chave é se comprometer, dividir as metas em partes menores e começar com a tarefa que parece mais difícil. Com o tempo, você construirá um caminho de conquista e realizações. Chegamos no final desse capítulo maravilhoso do livro A Vida Além da Dor. Gente, olha o nome desse livro. A Vida Além da Dor. Está trazendo para nós um aprendizado que às vezes a gente só fala: na minha vida só tem dor, na minha vida só tem problema, já vivi tanta coisa, então você está na dor. Mas você sabia que tem vida além da dor? Depois da dor tem vida? Mas depende de mim e de você querer
passar para esse outro nível da vida, porque nós precisamos deixar os traumas para trás, curar as nossas feridas emocionais, olhar, mudar a lente do óculos, colocar uma lente mais, limpar para que a gente viva a vida com paz, com leveza. Mas como, Sueli? Se conhecendo, se analisando, se curando, se amando, desenvolver uma conexão amorosa com você mesmo. Ninguém faz isso para nós. Nós somos a nossa melhor amiga. Será que você é inimiga ou sua amiga? Como você tem se tratado? Você tem tratado você como a sua melhor amiga? Como você trata uma amiga quando chega aí na sua casa? Ou quando você manda mensagem? Você trata ela bem? E como você se trata? Gente, são perguntas muito reflexivas, que às vezes a gente trata uma visita, uma amiga, nossa, larga tudo para receber aquela pessoa. E você tem largado tudo para cuidar da sua saúde, da sua vida, de ler um livro, de fazer uma caminhada, de fazer um prato delicioso que você ama, que faz tempo que você não come e não faz porque não tem tempo? São mínimas coisas que nós deixa e nos adoecemos. Então, quero deixar aqui com vocês essa reflexão de hoje e vou falar também para você que está aqui, para você que vai assistir gravado, que esse mês de junho a gente vai começar a leitura de um livro lá na comunidade particular, que é outra, né? Essa daqui não é, vocês já sabem que é gratuito, né? É do valor solidário. E eu tenho uma outra comunidade de leitura que vamos ler esse livro 40 dias. 40 dias com as mulheres. É um livro terapêutico com bastante conhecimento. Todos os dias, é um momento terapêutico. Quem quiser participar, é só me procurar para mim encaminhar você para essa terapia que a gente faz através do livro, que vai começar agora nesse mês. Mas mais dúvida, tem dúvida, pode me perguntar, tá bom? É só me chamar no WhatsApp. Vou desligar aqui a gravação.